Bom dia, meu nome é Wander, eu sou da Igreja Evangélica Nazareno e estou aqui nessa manhã bonita de sol que está nascendo, tomando um café da manhã. Não era para eu estar aqui, era para eu estar trabalhando nesse momento, mas assim como eu, há várias pessoas, talvez você que está aí me ouvindo nessa manhã, também foi atingido de uma forma ou de outra pela crise que nós estamos vivendo em função desse novo coronavírus que tem aí assolado não somente o nosso país, mas praticamente todo o mundo. E nessa manhã eu queria compartilhar com você algo que eu tenho ouvido bastante ao longo desses dias. Nessa crise que nós estamos vivendo, geralmente as pessoas, quando você conversa com elas, elas dizem para você assim, é preciso ter fé nesses tempos de crise, é preciso ter fé. E eu fico me perguntando, o que as pessoas querem dizer com fé? O que é fé? Então a visão popular ela diz algumas coisas, por exemplo, a fé remove montanhas. Essa definição, inclusive, é baseado numa palavra de Jesus nos Evangelhos, uma outra coisa que as pessoas dizem é que a fé move a mão de Deus. Uau! A fé move a mão de Deus. Mas o que é fé? O que significa fé? E nessa manhã eu queria propor para você e a gente conversar um pouco que fé é estar aberto às possibilidades que Deus nos apresenta. Fé é estar aberto às possibilidades que Deus nos apresenta. Então fique comigo, a gente vai conversar ainda um pouco sobre esse assunto. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és. Muito bem, fé é estar aberto às possibilidades que Deus nos apresenta. Eu queria ler com você o texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Marcos capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Então, se você quer acompanhar, abre a sua Bíblia e leia junto comigo. Marcos capítulo 6. Muito bem, o texto bíblico então ele diz o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Muito bem, fé é estar aberto às possibilidades que Deus nos apresenta. E dentro desse tema, a primeira coisa que eu queria dizer para você com relação à fé, a primeira coisa que acho que nós devemos fazer quando nós queremos demonstrar essa fé em Deus, essa fé em Jesus, é deixa Deus tomar o controle. Deixa Jesus assumir o controle, meu querido, minha querida. Nesse texto a gente observa claramente que Jesus foi ensinar na sinagoga. Provavelmente Jesus se apresentando assim como em todo o seu ministério, se apresentando como o Messias. Aonde Jesus chegava,
Jesus ele mostrava, não somente pregava a chegada do reino de Deus, mas ele demonstrava sinais do reino de Deus. Certa vez, na palavra de Deus, João Batista, ele manda os seus discípulos, João Batista manda os seus discípulos atrás de Jesus e para perguntar, você é mesmo o Messias que devia vir? E quando os discípulos de João Batista fazem essa pergunta para Jesus, Jesus responde, vai para João Batista e diz para ele o seguinte, olha, os cegos veem, os mudos falam, os aleijados andam, os demônios são expulsos e aos pobres é pregado o evangelho do reino de Deus. Então olha só, aonde Jesus chegava, Jesus manifestava esses sinais do reino de Deus. Mas aqui nessa cidade onde Jesus chegou, a Bíblia nos diz que Jesus não fez muita coisa. Por causa da grande incredulidade que eles apresentavam a Jesus. Olha só, a incredulidade não é um impeditivo para a manifestação do poder de Deus. Não é. Jesus é todo poderoso. Lá em Mateus, no capítulo 28, as últimas palavras de Jesus disse assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele é todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Nada é impossível para Deus. Então olha só, a incredulidade não impede Deus de agir, o homem não impede Deus de agir, até mesmo um questionamento por parte do profeta, Deus falando através do profeta, agindo eu, Deus falando, quem impedirá? Ninguém impedirá, ninguém impede a ação de Deus. Então a incredulidade não é um impeditivo para a ação de Deus, mas o que Jesus enxerga nessas pessoas são pessoas que se limitam por não crer em Deus, não crer em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve nessa manhã, esteja aberto às possibilidades que Deus te apresenta. Deixa Deus assumir o controle. Eu falei de algumas frases que as pessoas associam à fé. Fé remove montanhas. A fé, ela move a mão de Deus. Mesmo que uma delas, como no caso da a fé remove montanha, esteja associada a um texto bíblico, eu vejo que há uma certa distorção no sentido dessa frase. Na verdade, quando as pessoas querem dizer a fé remove montanhas, existe uma certa ideia de controle. Eu tenho controle, pela fé eu posso controlar as coisas, pela fé eu controlo Deus, pela fé eu controlo a divindade, Deus está ao meu serviço quando eu tenho fé. Se eu tenho fé, Deus vai fazer aquilo que eu estou querendo que Ele faça. Só que na realidade, meu irmão, o desafio que a palavra de Deus nos dá é justamente o contrário. Pela fé eu entrego a Deus o controle da minha vida. Deixa Deus assumir o controle. Você quer ver sinais do reino de Deus na sua vida? Você quer ver sinais do reino de Deus no seu caráter, no seu interior, na sua casa, nesse momento de crise que nós estamos vivendo? Deixa Deus assumir o controle, deixa Jesus manifestar os sinais do reino na sua vida. Em segundo lugar, o que eu queria dizer para você é que, além de você deixar Deus assumir o controle, mova-se em direção a Deus. Mova-se em direção a Deus. Qual foi a atitude dessas pessoas com relação a Jesus? Olha só, Jesus na sinagoga ensinando, o que houve é um questionamento. Falar, quem é essa pessoa? Jesus, filho de Maria. A gente conhece seus irmãos, sua mãe, filho do carpinteiro José, né? Aquele que desde pequeno estava aqui entre a gente. Fala, conta outra, Messias, até parece. Né? Um dos discípulos de Jesus até questionou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha só, se escandalizavam por causa dele.
não acreditaram nele, se afastaram de Jesus, ou até mesmo estavam perto fisicamente de Jesus, mas seu coração estava longe de crer na verdade de que ele era o enviado de Deus para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meu querido, minha querida, nessa manhã, o que eu quero dizer para você, além de que você deixe ele, Jesus, assumir o controle da sua vida, entregue o controle da sua vida, mova-se em direção a Deus. Mova-se. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ele se chegará até você. Mova-se em direção a Deus. A fé remove montanhas. Não é mesmo? Não é verdade? A fé remove montanhas, é o que as pessoas dizem, está baseado na Bíblia. Eu creio que antes da gente ver montanhas se removendo, eu creio que Deus espera com que a gente mova os nossos joelhos para o chão, mova nossa voz para o alto, mova nossos olhos para a palavra de Deus, mova nosso coração para o Senhor. Mova-se em direção a Deus. Muito bem. E a terceira atitude, né, que eu gostaria de compartilhar com você, olha só, esteja aberto às possibilidades que Deus te apresenta. Como que eu faço isso? Primeiro, deixa Deus assumir o controle. Segundo, mova-se em direção a Deus. E por último, meu querido, conte com Deus. Conte com Deus. Conte com Deus. Pode contar com Ele. Talvez você esteja aí pensando assim com você: puxa vida, mas a minha fé ela é tão pequena. A minha fé é tão pequenininha. Eu não sou nada, não sou ninguém. Mas eu queria dizer para você uma outra história que a Bíblia diz e que há algum tempo atrás eu estava meditando, estudando um pouco sobre ela. Houve um homem que chegou até Jesus com um problema bastante grande. O filho dele era possuído por um espírito mudo e surdo e que lançava aquele menino que era possesso daquele espírito no fogo, tentava matar aquele menino, né? E a Bíblia ela nos diz que aquele homem chegou a Jesus depois de abordar os discípulos, e os discípulos não puderam expulsar aquele espírito, e aquele homem falou assim: falei com seus discípulos e eles não puderam fazer nada. E virou para Jesus e falou: se podes fazer alguma coisa, então ajuda-nos. E Jesus pegou aquele gancho e falou assim: se podes, espera aí, se podes, tudo é possível aquele que crê. E aquele homem olhou para dentro de si e enxergou uma fé tão pequena. Mas aquele homem ele não deixou de entregar a Jesus o controle e não deixou de mover-se em direção a Deus, e movendo-se na direção de Jesus, aquele homem disse: Jesus, eu creio, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda. Sabe, meu querido, minha querida que me ouve nessa manhã, conte com Deus, mesmo se a sua fé for pequena, mesmo se o seu coração estiver abalado, mesmo se essa crise está afetando o seu ânimo, mesmo se essa crise está tirando a sua paz, mesmo se o café tenha acabado, entendeu? Mesmo que os armários da sua despensa estejam se esvaziando, né? Mesmo que o desespero esteja batendo a porta, o que eu quero apelar para você nessa manhã é: deixa Deus assumir o controle, mova-se em direção a Deus e conte com Deus. Conte com Deus, esteja aberto às possibilidades que Deus te apresenta. E essa possibilidade nasce com o joelho no chão, nasce buscando a Deus, nasce quando eu me movo em direção a Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu não consigo enxergar,
sabe, na palavra de Deus, sabe, uma pessoa que se chegou até Deus, que se humilhou na presença de Deus, que orou, sabe, que buscou fervorosamente a Deus e não teve uma resposta do Senhor. Então busque a Deus, sabe, se coloque na presença de Deus, sabe, esteja aberto, tenha fé, esteja aberto a Deus. Sabe, eu creio plenamente que Deus, que Jesus, esse Jesus que chegou nessa cidade e queria, sabe, o texto dá essa ideia pra gente que o querer de Jesus era manifestar sinais do reino de Deus na sua cidade natal. Mas ele não pôde fazer, porque ele chegou ali e encontrou pessoas fechadas às possibilidades que Deus estava lhes apresentando. Que essa não seja você, que essa não seja eu nessa manhã. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus e que você transforme esses tempos de crise em tempos de busca de Deus, em tempos de aprender a deixar o controle nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe você. Se você curtiu esse vídeo, clique aí, né, em curtir. Não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Ative o sininho aí que novas devocionais vão estar aparecendo. E se você tem um pedido de oração, nós estamos falando em mover-se na direção de Deus, né? Se você tem um pedido de oração, coloque nos comentários abaixo, né? Se você gostou também, quer fazer um comentário, coloque nos comentários abaixo, né? Estaremos orando por você, estaremos orando pela sua casa. Que Deus abençoe, tenha um dia maravilhoso na presença desse Jesus maravilhoso que nós servimos, adoramos e nos prostramos diante dele. Deus te abençoe. Me guarda em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços